Paulo escrevendo aos Coríntios, a igreja de Corinto, 1 Coríntios 2:2, diz assim a palavra de Deus: porque nada me propus saber entre vós, senão, como é que diz aí? Senão, fala alto, senão, a Jesus Cristo. Vocês estão com medo de falar? Hein? Senão a Jesus Cristo e este crucificado. Sente-se adorando a Deus. Paulo está dizendo aqui, Paulo está testificando aqui, Paulo está anunciando aqui algo de extrema importância para a nossa vida, especialmente nessa noite. Paulo está dizendo: porque nada me propus saber entre vós. Eu não vim aqui para saber coisinhas, para ouvir comentários, murmuração, fofoca. Não, nada me interessou e nada me interessa ao estar entre vós, saber entre vós, senão a respeito de Cristo. Essa é uma das razões que muitas pessoas vêm no culto, vêm na igreja, volta para casa do mesmo jeito que chegou e às vezes pior. E às vezes pior. Por quê? Porque às vezes nós viemos à igreja, viemos à casa de Deus e não viemos saber de Cristo. Viemos saber dos problemas dos outros, viemos saber da dificuldade dos outros. Viemos trazer o nosso problema e queremos que todo mundo ore por nós, quando às vezes nós mesmos não oramos. E Paulo está dizendo: não, o meu interesse aqui é Cristo e este crucificado. Porém, como hoje é ceia, como hoje é uma noite especial, nós queremos mencionar rapidamente sobre algumas consequências do pecado na crucificação de Cristo. Vamos para Gênesis. Gênesis. Abra a tua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Deixa ele aberto aí, porque nós vamos andar nesse capítulo hoje um pouquinho. Sobre aquilo que Paulo disse: o negócio meu é Cristo. O negócio meu é pregar Cristo, anunciar Cristo, anunciar o seu sacrifício, anunciar a sua morte, anunciar o desafio para que ele veio, para nos resgatar de uma vida que nós levávamos. Número um. Olha o versículo 10. Olha o versículo 10. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque eu estava nu. O que isso tem a ver com Coríntios? Uma das maiores, ou talvez até a maior vergonha para um judeu, é ficar nu, é tirarem a roupa, é deixar ele nu. Jesus passou por isso, por causa do pecado. O pecado fez aqui com que o homem se sentisse nu, que o homem conhecesse o bem e o mal, e quando na inocência não se envergonhavam, agora o homem sente uma vergonha, uma situação ridícula, uma situação embaraçosa, e agora nesse momento ele se esconde de Deus, porque quando ele ouve a voz de Deus, e ele diz assim, quando Deus chama, ele diz: ouvi a tua voz, mas eu estava nu. Dá para entrar nesse texto aqui e falar muitas coisas sobre a nudez,
que muitas pessoas não podem ouvir a voz de Deus, se esconde, porque está nu espiritualmente diante dele. Porém, aqui é literalmente, eu me senti nu, eu estava nu, eu não tinha como te enfrentar, eu não tinha como conversar contigo, eu não tinha como sentar contigo para aquele nosso cafezinho matinal, com aquele momento da tarde que eu passava contigo, eu me senti nu. Jesus para perdoar os nossos pecados, Jesus para mudar a minha e a tua vida, ele, a Bíblia diz que foi despido. Mateus 7:28, despindo-o. Sabe qual é o maior antídoto, o mais eficaz antídoto contra a mordida de uma serpente, de uma cobra venenosa? Sabe qual que é? O próprio veneno. O antídoto mais perfeito para uma mordida de uma cobra peçonhenta é o próprio veneno dela. Jesus tinha que passar, e estava passando por essa humilhação terrível, mas ele olhava para mim e dizia: eu passo por isso, mas eu salvo o Divoncilho. Eu passo por isso, mas eu salvo o Nery. Eu passo por isso, mas eu salvo o Jadir. Eu passo por isso, mas eu salvo a Cida. Eu passo por isso. Situações que ele viveu, consequências por causa do pecado, agora cumprindo em Cristo, na crucificação de Cristo. Vergonha, tristeza. E ele era Deus. E ele é Deus. Mas Deus não morre. Deus não morreu mesmo. Quem morreu foi Cristo, encarnado, um Deus encarnado, para nos trazer força, para nos trazer graça. Número 2, deixa eu correr por causa do tempo. Número 2, Gênesis 3:16. A mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor. Por causa do pecado, a dor entrou no mundo. Por causa do pecado, da desobediência, a dor entrou no mundo. Mas a Bíblia diz lá em Isaías, que ele levou sobre ele na cruz, levou sobre ele nas suas costas as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Oh, aleluia, Jesus. Pelas suas pisaduras, pela sua dor, pelo seu sofrimento, pela sua angústia. Se o homem não pecasse, Jesus não precisava passar por isso. Se o homem não pecasse, Jesus não teria sofrido. Se o homem não pecasse, Jesus não teria passado dor, angústia, sede, desprezo, vergonha. As consequências na cruz do Calvário do pecado do homem, não é do pecado dele. Mas ele levou sobre si as nossas dores. O texto ainda diz, olhando nós para ele, não via nada que interessasse, que fosse bonito, que fosse atraente. Um normal, como um homem de trabalho, experimentado no trabalho. Mas ele levou sobre si as nossas dores. As nossas dores. Que o pecado trouxe. Sabe essa dor de cabeça que você tem de vez em quando? Por causa do pecado? Sabe? Essas dores no estômago. Quando você machuca,
Sente alguma coisa. Essa dor é por causa do pecado. Mas essa dor, Jesus passou por ela. Então quando Jesus vê você sofrendo, Ele sabe, Ele tem experiência nisso. Ele tem experiência, sabe quanto é doído um sofrimento. E quanto é triste uma dor. Número 3. Gênesis 3:17. Olha o texto. E Adão disse: porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei que não comesse, maldita é a terra. Olha como Deus é tremendo. Quem merecia ser maldito ali? O homem. Mas Deus não amaldiçoa o homem. Deus não amaldiçoa os animais. Deus não amaldiçoa o ser humano que Ele criou com tanto carinho, a minha imagem, a minha semelhança. Eu não vou amaldiçoar. Mas maldita é a terra por causa de ti. Maldita é a terra por causa de ti. Maldição. Em Gálatas 3:13 a Bíblia diz que Ele se fez maldição por nós. Glória a Deus. Meu Deus. Aleluia. Primeira coisa que acontece, o homem se sentiu nu. Jesus foi despido. A Bíblia diz isso. Tiraram as suas vestes. Repartiram entre eles as suas vestes. Pegaram a sua túnica e lançaram sorte sobre ela. Dá para perceber a humilhação dele, além do sofrimento? A humilhação de Jesus? Só para resgatar o homem. Eu suporto isso, mas eu conquisto. Eu suporto isso, mas eu trago de volta a nossa criação para mim. E aqui está um pouco da criação dele adorando a ele. Aqui está um pouco daqueles que o aceitaram, que o receberam com o seu sacrifício na cruz do Calvário e hoje estão adorando a ele. Por isso essa presença dele aqui dentro. Aleluia. Se fez maldito. Jesus se fez maldito para nos resgatar da maldição. Morreu para nos resgatar da destruição da morte. Sofreu para nos dar vida e vida em abundância. Se fez maldito para nos tirar da maldição que existia sobre a face da terra. Por isso a Bíblia diz que esse mundo, esta terra, está reservado para destruição. Para destruição. Agora tem um detalhe. Agora, hoje, inclusive, eu estava vendo algo que alguém me chamou. Pastor, estão postando isso, o que o senhor acha de uma tempestade do sol, não sei o que está para acontecer? Meus irmãos, nós temos Deus. Se a tempestade vir, Ele é Deus. Se ela não vir, Ele é Deus. Nós somos guardados por Deus, amparados por Deus, sustentados por Deus. E se a coisa for complicar para nós, Ele vai nos raptar daqui. Aleluia. Glória a Deus. Ele vai nos raptar daqui, vai nos levar para a glória. Aí o sol pode fazer o que quiser aqui para baixo, porque nós vamos estar em cima dele. Glória a Deus. Nós vamos estar em cima dele, para cima do sol. Glória a Deus. Então a terra foi amaldiçoada, a terra está maldita. E aí a Bíblia diz que maldito todo aquele que morresse no Calvário, morresse na cruz. Mas a Bíblia diz assim: Ele se fez maldição por nós. Se fez maldição por nós. Número 4, versículo 18 de Gênesis 3. Versículo 18. Qual é a primeira palavra que está aí? Qual é a primeira palavra? Espinhos. Espinhos. Que não existia na primeira criação. Que não existia na primeira criação. Ninguém se feria ao pegar a rosa.
Ninguém se feria ao colher uma laranja ou quantas árvores hoje que tem espinho. Por causa do pecado, espinhos também produzirão. Espinho. Como é que foi a coroa de Jesus? Se o homem não pecasse, a coroa dele só podia ser de flores. Ele não vinha para morrer. Ele podia vir aqui para passear, para estar com o homem na viração do dia, como Deus vinha. Mas agora, cai sobre ele a nudez do homem, cai sobre ele a maldição do homem, cai sobre ele a dor do homem, e cai sobre a cabeça dele o espinho que foi por causa do pecado do homem. João vê ele como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vê ele de uma maneira tão extraordinária em Apocalipse. João viu Jesus em 3 dimensões. Jesus curando os enfermos, fazendo milagres. Ou melhor, em 4 dimensões. João viu Jesus no Monte da Transfiguração e ouviu o Pai dizer: este é o meu Filho amado, ouçam ele. João viu Jesus desfigurado na cruz do Calvário, era o único que estava ali naquele momento. Mas depois João também viu ele, os seus pés reluzentes, seu rosto brilhando, algo de extraordinário, começa a descrever como era. E aí ele diz assim: na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vê ele com diademas, com coroa, mas não era de espinho, não sangrava. Mas aqui, por causa do pecado do homem, o espinho foi na cabeça de quem? Foi na cabeça de quem? Quem criou o problema? Foi o homem. Quem solucionou o problema? Foi Cristo. Por causa de quem que veio o espinho? Foi o homem. Na cabeça de quem que foi o espinho? De Cristo. Consequências do pecado na morte de Cristo em nosso favor, por nós. Nós não suportaríamos aquilo, nós não aguentaríamos aquilo. Uma coroa de espinho em sua cabeça. Obrigado, Senhor. Meu Deus. Obrigado, Jesus. Número 5. Número 5. Gênesis 3:19a. No suor do teu rosto ganhará o teu pão, ou comerás o teu pão. Ou seja, em outras palavras, no suor do teu rosto você vai conseguir alguma coisa, você vai conquistar alguma coisa. E quantos ralam aqui nessa terra para conseguir alguma coisa? Se exagera muitas vezes aqui para conseguir alguma coisa. Não precisava ser dessa maneira. E Jesus, para conquistar nós, ele chama 3 dos seus discípulos. 3. Vai com eles e diz assim: venham comigo, vem orar um pouquinho comigo. E vai lá para o jardim do Getsêmani. E ali ele começa a orar e começa a se angustiar. E a angústia foi tão grande, que ele começou a suar. E depois que ele começou a suar, os vasos, os poros começaram a se dilatar. E a Bíblia diz que ele suou gotas de sangue. Por que ele fez isso? Para conquistar. Acho que você não entendeu. Ele fez isso para nos conquistar, para conquistar a mim e você. Deus diz a Adão: do suor do teu rosto você vai conseguir alguma coisa,
vai comer o teu pão, vai ter fartura na tua casa, vai conquistar algo para você, ou a tua casa, hoje, por exemplo, que tempo não tinha, mas teu carro, a tua moto, a tua bicicleta, o que for necessário, você vai ter que suar para conquistar isto. Jesus sabia que vinha de lá, por causa dessa sentença dada ao homem. Jesus ia suar no jardim do Getsemane, mas ele nos conquistou, ele nos trouxe de volta para Deus, ele nos uniu outra vez com Deus. Por causa do pecado do homem, ele suou gotas de sangue. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Graças. Para conquistar a mim, para conquistar você. Os discípulos que ele foi levado com ele começaram a dormir. Ele volta lá, dá uma olhadinha para eles. E é interessante que até perto do jardim do Getsemane, até o pé do jardim do Getsemane, todos os discípulos estavam juntos. Daí ele escolhe 3 e leva eles com ele. Certamente os que estavam mais preparados para esse momento. Porém, quando chega lá num certo local do jardim do Getsemane, ele diz assim: fiquem aqui agora, orem comigo, porque eu vou um pouquinho mais além. Ou seja, ali é onde eu vou, a distância a mais que eu vou, um pouquinho a mais onde eu vou, vocês não aguentam, é só eu. Sou eu. Mas olhem aqui comigo. Se você analisar bem o texto, Jesus está pedindo que orem por ele. Ele está pedindo companhia para orar. Que companhia nós estamos sendo de Cristo aqui na terra? Que tipo de companhia nós estamos sendo aqui na terra de Cristo? E aí quando ele volta, vê eles dormindo, ele olha e diz assim para Pedro, Tiago e João: nem uma horinha vocês não podem orar comigo? A minha alma está angustiada até a morte. Era o último estágio de uma agonia, era o último estágio de uma dificuldade, de um desespero, a ponto de ele suar gotas de sangue e dizer: Pai, se possível. É demais para um mortal. Ninguém suportaria aquilo. Mas se possível, Pai, tiver um outro jeito, em outras palavras, passa de mim esse cálice. Mas como ele sabia também que não tinha outro jeito, ele dizia assim: todavia, agora escute o texto. Se ele está dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas todavia a tua vontade, ele mesmo diz: não a minha, todavia seja feita a tua vontade. A vontade do Jesus homem naquela hora, porque quem estava sofrendo ali, quem estava sofrendo as dores, o sofrimento era a carne do Jesus homem, naquela hora era desistir, naquela hora era pular fora de lá. Ele podia, se quisesse, fazer tanta, mas foi: Pai, eu vim para esta hora, a tua vontade na minha vida. Deixa Deus fazer a vontade dele na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Deixa Deus fazer a vontade dele na tua vida. Porque depois dessa luta, depois desse vale, depois desse problema, depois desse calvário, as coisas vão mudar. Aleluia. Glória a Eu creio, Deus. Jesus. Se foi abençoado essa semana, Deus é Deus. Mas onde é que está Deus? Está aqui. Amém. Se não foi abençoado essa semana, Deus é Deus. Onde está Deus? Está aqui. Amém, aleluia. Digno. Verdade, Jesus. Meu Deus, suou gotas de sangue, angústia, sofrimento, dor. Pai, se possível. Aleluia. Faz quase 2000 anos isso. E há quase 2000 anos atrás, Deus olhava para cá. E eu via Jesus dizer: se possível, se tiver um outro jeito de salvar o Jefferson,
o Eliseu, a Joana. Deus já estava vendo o que está acontecendo hoje aqui, ó. Não é novidade para Deus. Os que podiam estar no culto não estão, não é novidade para Deus. Deus já viu isso há muito tempo. Se possível. Mas Deus estava olhando para nós. Deus estava olhando para mim. Deus estava olhando para você. E Deus não fala nada. Você não vê Deus falar nada. Deus não diz nada. E aí Jesus diz assim: todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Olha o texto bíblico. Mas como tu queres. Aí ele sai dali, levanta, conversa com os discípulos assim: agora estou pronto. Estou preparado. Não foi achado outro jeito. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Aleluia, meu Deus. O suor veio exatamente por causa do pecado. Está aqui no versículo 19 que nós lemos. No suor você vai conquistar. Naquele suor lá do Getsemane, Ele nos conquistou para Ele. Eu estive lá com a irmã Selma, lá no jardim do Getsemane. Não tem como você não cair em lágrimas. Por vários momentos, estávamos ali com uma caravana, pastor Abraão de Almeida junto conosco, e teve um momento que ele falou: pastor Divoncir, traz uma palavra de reflexão a respeito. E aí eu comecei a falar e não teve jeito, não teve como falar mais. Você imaginar naquelas oliveiras centenárias que tem ali, que eles provam que tem algumas ali que é do tempo de Jesus, 2 homens não abracam elas. Tão grande, e você vê que é velhas. Você imaginar qual delas ele estava próximo, qual delas ele estava ajoelhado. No monte das bem-aventuranças, também foi requisitado para mim trazer uma palavra, e tinha várias pedras assim, onde eles supõem que foi ali que Jesus pronunciou o sermão do monte, começou o sermão do monte. E eu estava sentado em uma pedra, assim, olhando em todas aquelas outras pedras, outros também sentados. Quando o pastor Abraão de Almeida pediu para mim trazer uma palavra também de reflexão ali, eu levantei naquela hora, fui numa outra pedra, que ninguém tinha sentado, eu disse assim: eu penso que foi nessa pedra que ele sentou, porque a Bíblia diz que ele sentou, abriu a sua boca e começou a ensinar. Foi só o que eu disse. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não teve mais palavra, não teve mais reflexão nenhuma. Todo mundo começou a chorar. Depois estamos saindo do monte também, do jardim de Getsemane. Ao sair, você entra por um lado, está saindo pelo outro. Quando estamos saindo bem num canto, assim, numa esquinazinha para sair, para ir para o portão, tinha umas árvores muito bonitas. Chegou um momento que eu parei. Eles pararam lá, olharam para mim onde eu estava. Estava um chorando aqui, outra irmã chorando lá. Pastor Abraão de Almeida, abraçado com a esposa, chorando, sem ninguém dizer nada. Meus irmãos, quando nós refletimos o sofrimento de Cristo, por causa do pecado do homem, ele nunca pecou, nunca teve culpa alguma. Até o ladrão da cruz reconheceu isso. Esse aqui nunca cometeu mal nenhum. Por que nós não adoramos como ele merece? Por que nós não fazemos um culto como ele merece? Aqui na nossa casa, onde nós tivermos momento de adoração nossa com ele. Meu Deus. Quantas horas? Número 6. Tudo que acontece no capítulo 3 de Gênesis se cumpriu em Cristo.
Versículo 23. Versículo 23. O Senhor Deus, pois, o que ele fez? O que ele fez? O lançou fora do jardim do Éden. Lançou fora do jardim do Éden. Olha que isso aqui se cumpre em Cristo. Lá em Mateus 27, 46. Quando ele diz: Deus meu, por quê? Por quê? Uma pessoa, quando se sente desamparada, se sente fora do convívio, se sente fora do ciclo de segurança. Por causa do pecado, o homem foi colocado fora do ciclo de segurança, foi colocado fora do jardim, foi colocado para fora de onde estava guardado, seguro. E aqui Jesus está clamando: por quê? É uma pergunta que ele faz. Deus meu, por quê? Por quê? Às vezes nós dizemos: não fale por quê, não pergunte por quê, porque o porquê é com Deus. Não, nós temos todo o direito de perguntar por quê. Deus pode não responder, mas nós temos direito, até Jesus disse: por quê? Amém. Glória a Deus. Por quê? Se eu fiz tudo, fui à cruz, estou aqui agora que eu preciso, por que tu me desamparaste? Jesus ficou fora do amparo de Deus ali um pouquinho, como se ficasse fora do paraíso. Entenda que eu não estou dando uma doutrina, nem estou dizendo que Jesus ficou fora do paraíso, porque é Ele que nos leva para o paraíso. Para que isso pudesse acontecer, e para que Ele pudesse, olha que impressionante, como se Ele tivesse tirado ele do paraíso, e agora eu vou literalmente. A Bíblia diz que Ele desceu da sua glória, esvaziou-se da sua glória. Então Ele saiu do seu paraíso e veio habitar entre os homens, para resgatar o homem, para mostrar para o homem novamente o caminho do paraíso de volta. Aleluia! Meu Deus, dá um aplauso a esse Deus. Dá um aplauso a esse Jesus maravilhoso. Graças a Deus. Deixa o seu paraíso, e é bíblico, vem para a terra, passa por todas essas humilhações, passa pela dor, não foi ele que pecou, passa por maldição, não foi ele que pecou, foi despido, não foi ele que pecou, teve coroa de espinho na cabeça, não foi ele que pecou, suou gota de sangue, não foi ele que pecou. Thank you, Jesus. Obrigado, Senhor. Saiu do paraíso, não foi ele que pecou. Por que me desamparaste? Mas ele fez isso para nos mostrar de volta o lugar que Ele nos quer para sempre. Aleluia! Paraíso. Glória a Deus! Paraíso. Eu saio daqui quando termino o culto e vou para casa, sem meu endereço, o carro quase vai sozinho. Estou acostumado com esse caminho. Porém, na minha vida, estou dentro de um carro aqui, eu estou viajando para a glória. Glória a Jesus! Eu posso ir essa noite, Jesus pode vir essa noite, pode vir amanhã, temos que estar preparados, porque o paraíso é para nós. Paraíso é para nós. Graças a Deus. Façamos o homem nossa imagem e semelhança. O homem manchou a imagem de Deus. Manchou a imagem de Deus. Mas nós que aceitamos Cristo, a Bíblia diz: manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, o bom cheiro de Cristo. Adquirimos de volta isso por Cristo. Que tremendo, né? Que tremendo. Aí o ladrão da cruz está lá,
e olha para Jesus e diz assim: Senhor, lembra de mim quando eu entrar no teu reino. Lembra de mim quando eu entrar no teu reino. Aí Jesus olha para ele e diz assim: hoje você vai estar comigo no paraíso. Inaugurou o paraíso. Para onde nós vamos? O que nos aguarda? Mas temos que fazer algo aqui para merecer entrar lá. Jesus não pecou, nunca pecou, mas sofreu as consequências do pecado do homem na sua vida. Para finalizar, em sétimo lugar, nós vamos só mudar o capítulo agora, porque é a primeira vez na Bíblia que você vê a palavra morte. Capítulo 2 de Gênesis. Capítulo 2 de Gênesis. Primeira vez que você vê a palavra morte. E versículo 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Primeira vez que você vê a palavra morte na Bíblia é capítulo 2 de Gênesis, versículo 17. Verso 17. Mas como eu estou falando do versículo do capítulo 3, então veja agora, para complementar com isso aqui, a parte B do versículo 19. A parte B do versículo 19. Deixa eu ver se é o 19. Até que tornes ao pó. Em outra versão diz a terra. Até que tornes a terra. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Por que Deus dá essa sentença aqui? Deixa eu te abrir a mente agora com um negócio aqui. Por que Deus dá essa sentença? Eu também não tinha marcado nada disso aqui não. Isso aqui está chegando agora, deixa que chegue. Porque quando o homem peca, Deus, por causa do pecado do homem, a terra é maldita, e aquele homem, imagem e semelhança que era para ser eterno, só vai ser eterno agora com outro corpo glorificado, não mais com aquele. Não mais com aquele. Esse vai voltar ao pó, porque do pó foi feito. Esse vai voltar. Agora, aqueles que morreram em Cristo, parente nosso, amigo nossos amigos, que morreram em Cristo, vão ressuscitar. O corpo está lá no pó. Mas não vai ser aquele corpinho igual que vai se ressuscitar, não. Vai ser corpo glorioso, vão ser todos iguais. Para subirmos do arrebatamento da igreja. Então, quando nós vemos aqui, nós estamos entendendo. Na primeira vez que fala sobre morte, no capítulo 2, versículo 17. Morrerás. Eu não entendia nada ainda do que é a morte. O que é isso? Mas Deus dá a sentença: não faça isso, porque você vai morrer. Agora vamos rapidamente para Hebreus. Vamos ver onde é que está o Hebreus aqui na minha Bíblia. Está aqui, Hebreus, capítulo 2, verso 14. 2,14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela sua morte, ou pela morte,
aniquilasse o que tinha o império dela. Isto é, o diabo. Isto é o diabo. Dá um glória, meu Deus. Glória! Meu Deus. Olha que coisa extraordinária. A morte entra por um homem. A Bíblia diz isso. Lá em Coríntios. A morte entra por um homem. Coríntios 15, 21. Mas a vida também entra por um homem. A ressurreição e a vida. Por Adão entrou o pecado e a morte. Por Cristo entrou o perdão e a vida e a ressurreição. Olha que coisa extraordinária para nós. Segurança para nós. Assim como todos, versículo 22 de 1 Coríntios 15, assim como todos morrem em Adão, também todos serão vivificados por Cristo. Aleluia! Eita, Deus tremendo! Aleluia! Lindo Jesus. Aleluia! Vamos ficar em pé. Oh, soberano. Esse é o soberano. Cristo que nós servimos. Aleluia. Esse é o Cristo que nós adoramos. Olha que tremendo. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Ele participou das mesmas coisas. Do sangue, o sangue de Cristo. Do corpo, o corpo de Cristo. Olha que tremendo nossa noite de hoje. Ele participou das mesmas coisas. Mas por que ele participou das mesmas coisas? Também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. O império da morte não está mais na mão do inimigo das nossas almas, de Satanás. Não. Não. Porque Jesus ressuscitou dos mortos. Jesus ressuscitou dos mortos. Meu Deus, assim como todos moram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Em Cristo. Por isso Paulo, deixa eu voltar só no primeiro versículo que nós lemos como base para a nossa mensagem de hoje. Por isso Paulo diz: nada eu quis saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Crucificado. Aleluia. Meu Deus. Nós vamos fazer uma oração.